Olá, estudantes do primeiro ano. Nesse vídeo vamos falar sobre teatro greco-romano. Inspirado nas cerimônias funerárias das antigas tribos etruscas, a partir de 145 o teatro romano passa a ter um caráter não ritualista e passa a acontecer em locais próprios. Ou seja, o teatro romano ele começa exatamente com a influência etrusca, que foi o começo de sua civilização. Lembrando que eram civilizações itálicas, civilizações etruscas, com essa união surge o que nós chamamos de Roma. A partir de 145 o teatro passa a ter um caráter não ritualista e passa a acontecer em locais próprios. Ou seja, antes o teatro era exatamente religioso e depois ele passa a ter um cunho expressivo, começa a falar coisas do dia a dia. A planta de teatro romano possui cávea e edifício cênico. Lembrando vocês que cávea é toda aquela parte circular externa, onde tem o público desde a primeira fileira até a última, que ela vai subindo e descendo. E nós temos a parte da frente, a parte de baixo da cávea, exatamente a parte onde ficava a elite romana, onde eram os senadores, políticos, todas as pessoas ficavam bem naquela parte ali. E nós temos o edifício cênico, exatamente a parte de trás. Lembrando que o palco era feito de madeira para ter exatamente essa coisa da acústica. E nós temos uma cobertura na parte de trás onde ficava cenários de depósitos e nós temos uma cobertura que ajudava exatamente a propagação do som. Em 240 a.C., Livio Andrônico introduz a tragédia grega em Roma. A partir de 214 a.C., o teatro romano ganha período de espetáculos e gradativamente vai ganhando mais espaço. Livio traz exatamente a tragédia e a comédia para Roma. Ele começa a fazer a tradução de autores gregos e começa a trazer isso exatamente para que Roma possa apreciar o teatro grego. E logo em seguida começam os grandes festivais, que o teatro ele começa exatamente a crescer, começa a ter popularidade e esse teatro começa a ter um calendário fixo durante o ano. E nós temos 250, voltando um pouquinho no tempo, 250 surgem os maiores autores que divulgaram o teatro em toda Roma. Em 235, Gneo Névio cria os gêneros fábula toccata e fábula praetesta. Começou a produzir sob inspiração grega. Ou seja, 250 nós temos aquela era de ouro do teatro e o teatro começou a ser propagado mais e mais e começou a surgir vários grandes autores. E nesse período, Gnevio Névio ele faz exatamente a introdução de um novo estilo dentro de Roma, que é a fábula toccata e a fábula praetesta, ou seja, a comédia e a tragédia romana agora nesse momento. E nós temos, eles começam a produzir sob inspiração grega, ou seja, eles pegam todo aquele bojo do grego, fazem a assimilação e dá aquele rosto romano para o teatro que agora está sendo consumido. E nós temos a figura da decadência. A figura da decadência do teatro grego marca exatamente por um grande último autor, que foi Sêneca, em 4 a.C. a 65 d.C. Foi o último grande dramaturgo. Nas festividades do imperador Trajano, o teatro era oferecido e desvalorizado pela população. Plínio, o jovem, grande defensor da cultura, lamenta. Ou seja, Sêneca, ele foi o grande autor, ele escreveu na época de Nero. Apesar de Nero, ele incentivar a arte, mas já existia a decadência, o povo já não estava gostando do teatro, porque o povo estava era mais fã exatamente dos gladiadores, mais fã das corridas de piga, e nós temos esse período que Trajano começa a fazer os grandes festivais do Coliseu, ou seja, começa a trazer exatamente aquela questão das grandes lutas entre gladiadores, entre animais, entre corridas, e o teatro, ele gradativamente ele vai sendo deixado de lado, sendo considerado uma coisa não tão legal pelo romano. E exatamente Plínio Jovem, que era um grande defensor da cultura na época, ele lamenta muito porque, infelizmente, o romano ele não estava reconhecendo a grande joia que existia em sua terra. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre o teatro greco-romano, espero que vocês tenham gostado. Até breve.